Beleza, galera? Aqui quem vos fala é o seu amigo de sempre, o professor Tiago Manso. Aquele professor que gosta de explicar a história de uma maneira bem diferenciada. Gosta de que o aluno aprenda se divertindo, porque história não é uma coisa chata. Dando uma ajustada aqui, né? Porque o meu canal é bem amador, tá, gente? O negócio aqui é um canal que é despretensioso de querer ser um canal assim conhecido. Não tenho essa coisa comigo, não. Eu sei que aqui minha intenção é que você, estudante que vai fazer vestibular, só ajustando aqui, ótimo. Agora ficou bom. Você que vai fazer vestibular, você que vai fazer um concurso militar, venha ter um amplo entendimento da história do Brasil e da história geral. Então, portanto, eu vou fazer uma série de vídeos contando um pouco das duas, né? Da parte de história geral e de história do Brasil. Já publiquei aí uns vídeos, falei sobre a cabanagem. Primeiro eu comecei com a Revolução Farroupilha, e aí vocês vão se lembrar, você que está acompanhando de pertinho, você que está estudando, você que está interessado em fazer um concurso público esse ano, você que está interessado em se preparar para uma prova do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, não sei o concurso que veio atualmente, ou simplesmente, professor, vou fazer o Enem. Então, semana passada, eu não sei quando que tu vai ver esse vídeo, então, há uns dias atrás, né, eu coloquei um vídeo no YouTube sobre a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, ela ocorreu entre 1835 e 1845. Os motivos: o alto preço do charque, né, que era o produto comercializado no Rio Grande do Sul, que fazia, como eu posso dizer, uma concorrência, ótimo, com o charque uruguaio, que entrava no Brasil a preços abaixo da tabela que existia na época. Isso trazia prejuízos terríveis para os donos de fazendas, os chamados de estancieiros. Olha que nome doido, no Rio Grande do Sul. E os caras entraram em revolta, porque o governo da província, das províncias, as regências, nada fizeram para mudar essa situação. Portanto, houve uma revolta por 10 anos, chegaram a implantar no Rio Grande do Sul uma república, e outra república foi implantada na região de Santa Catarina, certo? Então era uma revolta republicana, com interesses separatistas, com certeza, queriam separar-se do Brasil. A outra revolta que eu trabalhei, já dentro deste mesmo contexto do período regencial, em que Dom Pedro I tinha vazado para Portugal e deixado o seu filho Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade, foi a cabanagem, que ocorreu entre 1835 e o ano de 1840, composta por moradores ribeirinhos às margens dos rios Amazonas e alguns rios da Amazônia em geral, que viviam na região do Grão-Pará, corresponde ao Amazonas, Rondônia, Amapá, Macapá e Pará. E estes moradores, que viviam numa situação de miséria e abandono total, estavam também insatisfeitos com o governo das regências. Também os ricos proprietários de terra estavam revoltados com a concentração política na região centro-sul do Brasil e o esquecimento da região norte. E aí começou lá um movimento chamado de cabanagem. Eles pegaram em armas, chegaram a tomar o poder em Belém, colocaram Francisco Vinagre, Félix Malcher no poder, enfim, chegaram a instituir até uma república, mas foram presos, expulsos, muitos fugiram para as matas e foram caçados até a morte. E essa revolta, ela teve requintes de crueldade do governo, que houve até um bombardeamento de Belém, do Pará. Muitas pessoas morreram, cerca de 30 mil pessoas, e também eles viveram um surto de varíola. Varíola se espalhou por toda a cidade de Belém, levando muitas pessoas a óbito. Nem foi tanto pela questão da revolta em si, mas por causa das doenças que ali existiam. Então vamos agora para uma outra revolta. Vou dar um zoom aqui, ó. Tô chegando, não vai tremer. Opa! Aí deu uma tremidinha, normal. É coisa de principiante, tá, gente? Desculpa aí
Vou pegar esse lado aqui do quadro, ótimo. Antes de você falar qualquer coisa, dá uma ida no meu Instagram, me segue lá na minha rede social e aqui no canal História e Curiosidades, meu canal do YouTube. Hoje, nossa proposta é trabalhar a Sabinada. Como eu falei para vocês, já trabalhei a Balaiada e a Revolução Farroupilha. Hoje falaremos sobre a Sabinada, portanto, mais uma revolta nesse contexto, novamente falando das revoltas do período regencial. Mas, porra, esse período regencial, ele foi bem conturbado no Brasil. Concorda, professor? Concordo plenamente. Foi um período muito agitado, muito difícil no Brasil, complicadíssimo demais, onde as forças políticas se opunham constantemente. As pessoas estavam insatisfeitas com o governo das regências e desejavam ardentemente um governo centralizado na figura de um imperador, de um rei. No caso, Dom Pedro I tinha ido embora para Portugal e o Brasil carecia de uma autoridade carismática para a época. Tinha Dom Pedro II, mas o garotinho com 5 anos de idade só cagava e mijava e chorava, não é verdade? Era um moleque que ficava perturbando a mãe dele. Ficava perturbando o pessoal que cuidava dele. Ele estava sendo preparado, portanto, em casa. Enquanto isso, as regências, que eram compostas por políticos outrora liberais, outrora moderados, outrora restauradores. E aí entra uma questão importante para o teu entendimento, vestibulando, aluno que vai fazer ESA, SPSEC ou qualquer prova de qualquer tipo de terceiro ano, de segundo ano de ensino médio, de 8º ano do ensino fundamental. Há de se entender que no Brasil, do período regencial, existia uma forte fragmentação política ali dos partidos, existia uma polarização ferrenha. Tinha um grupo dos restauradores que desejavam a volta de Dom Pedro, os moderados que queriam uma monarquia, mas sem muita liberdade, e os liberais que desejavam um modelo parecido com uma república. E sempre esses grupos ali se engalfinhavam o tempo todo. Tanto é que nas regências nós vamos ter alguns períodos, a regência trina provisória, regência trina permanente e 2 regências una. Beleza? Por causa dessa fragmentação política, nosso país sofreu pra caramba. Vamos entender o que aconteceu aqui na Bahia. Rapaz, a Bahia foi sacudida por revoltas, hein? A Sabinada e a revolta dos malês são exemplos de que a Bahia não estava parada no tempo. Então vamos falar da Sabinada. A Sabinada foi mais uma revolta do período regencial que ocorreu entre os anos de 1837, tá, até 1838. Segundo fontes históricas, ela durou apenas 4 meses. Ok? Então foi bem no finalzinho de 1837. Eu não vou nem fazer cálculo porque eu sou ruim pra caramba em cálculo. Tá? Não quero nem ficar calculando aqui nos meus dedos. Ótimo. Então, essa revolução, ela teve uma participação de diversas camadas da sociedade, entre elas militares que desejavam a melhoria do seu soldo. O soldo é o salário recebido por um soldado, por isso que o nome é soldo, salário de um soldado. Profissionais liberais, professores, médicos, advogados e outras categorias eram considerados profissionais liberais e estes também estavam insatisfeitos com o governo das regências. Poxa, faltava uma figura de representatividade no Brasil. O brasileiro gosta muito de se espelhar em político. Querendo ou não, toda vez que tem política no nosso país, só falta sair morte, meu amigo, porque é uma confusão do caramba. É neguinho querendo para lá e neguinho querendo para cá. É briga o tempo inteiro. Há uma polarização forte no nosso país, certo? E tem políticos de estimação do povo. Ótimo. Outro grupo que se envolveu na revolta, na revolta foi o grupo composto pelos proprietários de terra, os oligarcas, uma elite rica. E nesse período é importante salientar, porque daqui a pouquinho eu vou falar ali sobre liberdade de escravos.
Mas no início da revolta não se cogitava falar em libertação de escravos, não. Sabe por que não se cogitava falar? Por causa desse grupo aqui, ó, os proprietários de terra. Como é que os caras iam fazer uma revolta que ia libertar escravos se dentro da própria revolta tinha um grupo de proprietários de terra? Não tinha como, né, meu amigo? Não dava para fazer uma coisa dessa. Seria uma estupidez de quem estava liderando tal levante, de quem estava liderando tal situação. Muito bem. O líder principal, vou até sair da frente aqui, foi o jornalista Francisco Sabino. Por que o nome é Sabinada? Porque em homenagem ao jornalista Francisco Sabino, que era dono de um jornal que publicava coisas contra o governo das regências. Sempre tem. E se você perceber em algumas revoltas do período regencial, a imprensa estava presente. Interessante, né? O pessoal da imprensa lutava em favor do Brasil, querendo melhorias. Então o papel da imprensa é importante na maioria das revoltas. É importante na construção da cidadania e da democracia do povo brasileiro. Nós não podemos dizer que a imprensa é suja, de jeito nenhum. A imprensa tem seus momentos de dificuldade, tem seus momentos que nós podemos apontar realmente ali a imprensa falhou, mas na grande parte do tempo, na nossa história do Brasil, a imprensa teve um papel relevante e importante para retirar da cena política pessoas sujas. Mas também tem aquela imprensa conhecida como imprensa marrom. Se você já ouviu falar disso, imprensa marrom é aquele tipo de imprensa podre, que é paga para ficar falando mal dos outros. E também recebe para não falar mal de ninguém. Vou fazer uma matéria contra você, tu me paga? Eu não falarei nada. É assim, mas tudo bem. Outra coisa. Tá, e aí, professor, tu falaste aí dos caras que iniciaram a revolta. O senhor falou aí das camadas populares, falou dos proprietários de terra, falou que a imprensa estava envolvida, mas até agora a motivação, nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, sendo bom ou sendo ruim. Tudo tem um motivo para acontecer, nada vem do nada. A única coisa que vem do nada, meu irmão, é o nada, entendeu? Nada é nada. Deu uma de filósofo aqui. Tinha motivos, vários até. Sem contar os motivos clássicos da política, a falta de estrutura de saúde, educação, a falta de participação dos nordestinos nas decisões políticas também fazia parte do cerne, ou seja, a palavra é difícil, fazia parte deste movimento, mas também tinha outras indagações dos que participavam desse movimento. Vamos lá. Contra o alistamento obrigatório. Turminha Nutella, meu amigo. Me desculpe quem vai ouvir isso que eu estou falando. Que medo as pessoas têm de ir para o exército? Uma instituição tão respeitada, mas aí tem um motivo. Servir ao exército nos dias atuais é uma coisa. Servir ao exército dos Estados Unidos do Brasil, ou do Brasil, em 1837 era um caso complicado, num país cheio de rebeliões. Num país envolto com revoltas o tempo inteiro. Servir ao exército era uma aventura, o cara corria risco de morte, porque o tempo todo ele seria convocado para tentar pacificar essas revoltas. E vou dizer uma coisa para você, os ricos, os proprietários, os filhos dos ricos principalmente, não queriam participar, não queriam ser alistados, não gostavam de servir o exército, essa ideia de servir ao exército, servir à pátria, ser obrigado, porque há uma obrigatoriedade. Todo jovem que completa 18 anos do sexo masculino é obrigado a se alistar. Se ele vai entrar, se ele vai ser chamado, são outros 500, mas há uma obrigatoriedade. Desde a criação do ato adicional à Constituição de 1834, o alistamento foi obrigatório no Brasil.
E não mudou até os dias atuais. Hoje em dia até mulheres são convocadas a participar do Exército Brasileiro. E você que está assistindo esse vídeo, logicamente, quer entrar no Exército, quer ser um militar de carreira, ou você quer se servir de outra maneira o teu país através da ciência, da medicina, enfim. Outra coisa também, eram contrários à política regencial. Eles consideravam o governo regencial ilegítimo. Para eles não era legítimo. Essa história de colocar nobres, colocar no poder coronéis do interior, porque era assim que funcionava a política. O famoso coronelismo, toma lá da cá. Os ricos do interior que dominavam a política, os donos de fazenda. Na verdade, não é qualquer dono de fazenda, não é um cara que tem 5 cabeças de gado, não. É um cara que tinha 400 cabeças de gado, 500 mil. O cara que tinha 20 mil pés de cana, o cara que tinha ali uns 800 mil quilômetros quadrados, sei lá quantos mil quilômetros aí de terra. O cara que tinha muitos escravos, esse que dominava a política. Ficando de fora grande parcela da sociedade. E isso incomodava. E isso colocava os nordestinos, principalmente, numa situação complexa. Nunca olharam para o Nordeste. Essa é a realidade. Os olhares estavam focados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No período regencial era assim. Colonial também. Minas por causa das minas. São Paulo, café. E Rio de Janeiro por ser a sede do governo brasileiro, uma sede neutra. Um município neutro que ninguém deveria interferir na política. Contra a nomeação do governador da Bahia, que foi indicado pela regência, o Francisco de Souza Paraíso. Pronto. Estava montado o tripé ou a motivação geral para o início da revolta. Vamos virar aqui um pouquinho. Vai tremer bem pouquinho, gente. Tá aí, tá aí, tá aí. Calma, calma, calma. Opa, opa. Opa, valeu. Vamos lá, vou ficar aqui na frente de vocês. Espero não atrapalhar muito, que a minha intenção é que você tire sua dúvida. Então, em 1837, eles criaram a República Baiense. Tomaram poder, meu amigo. Tá pensando o quê? Os caras se organizaram. Pegaram até escravos das senzalas. Contaram com o apoio de todos e foram para a batalha e tomaram o poder. Criaram um governo de caráter provisório, é bom entender isso. Insatisfeitos, estavam com o governo da província ou das regências. Só que o interesse dos revoltosos da Sabinada não era de criar um país e para sempre ficar fora do Brasil. O interesse era devolver o país a Dom Pedro II quando o mesmo tivesse chegado à maioridade. Cara, existia um respeito a isso. Já é a segunda revolta que se fala disso. A Balaiada também tinha esse interesse. A cabanagem, na verdade. Falei Balaiada, mas a cabanagem tinha esse interesse. Então você percebe que era uma revolta separatista, mas que, a princípio, eles pensavam em devolver o poder a Dom Pedro II quando tivesse 18 anos de idade. Só depois de amadurecida a revolta, eles pensaram em libertação dos escravos. Já que o apoio de alguns fazendeiros já tinha caído por terra. O que acontece? Tomaram poder, ficaram 4 meses no governo da Bahia, adotaram essa bandeira aqui, ó, de 2 cores, azul e branco. Essa era a bandeira da República Baianiense. Quase não sai, quase enrolo minha língua aqui. Só que o governo das regências agiu rápido. Se não me falha a memória, já estava no poder ali o padre Diogo Antônio Feijó, se não me falha a memória. Posso até errar, mas tudo bem, vamos lá. O que eles fizeram para tomar o poder de volta? Um bloqueio naval e terrestre. Mais uma vez, uma outra tática de bloqueio naval. Cara, que interessante, né? Em 2 revoltas regenciais, lá na Cabanagem e agora na Sabinada,
fizeram um bloqueio naval. 2.000 mortos nessa revolta. 3.000 fugiram, ou foram presos, foram degradados para diversas prisões no Brasil. Outros fugiram e, para não morrerem, se aliaram aos revoltosos da Revolução Farroupilha. Está vendo aí? A história do Brasil é massa. Então, novamente lembrando você aí, ó, canal História e Curiosidades, o meu Instagram, @Thiago Manso, e o meu Facebook é Thiago Manso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um likezinho aí, ou um dislike, tanto faz, meu amigo. Isso não importa. Vai lá e fala qualquer coisa. Fala pelo menos que eu tenho uma cabeça de ovo grandona. Tá bom, meu amigo? Agradeço a presença de vocês, meninas e meninos, jovens, velhos, crianças, adultos, extraterrestres, vocês que assistiram o meu vídeo. Valeu!